começo hoje com uma entrevista que o presidente Luiz Inácio da Silva concedeu a uma ex-jornalista, uma jornalista extinta. No ser humano, ela existe. Como jornalista, há muito tempo está extinta, chamada Natuza Neri, que é uma das pessoas que perderam a vergonha, que é o mínimo que um profissional de imprensa tem que ter, vergonha, e tem que ter compromisso com a verdade e respeito às pessoas às quais os profissionais de imprensa levam a informação. Nessa entrevista, de tantas barbaridades que estão sendo ditas pelo senhor Luiz Inácio da Silva, não sei o que está acontecendo com ele, e quando ele está respondendo, ela se antecipa como jornalista, entrevistadora, e vejam o que ela diz. Vamos a essa, entre aspas, entrevista vergonhosa das muitas que temos visto por aí. Porque é um movimento internacional essa extrema-direita. E aí exigiria uma resposta em ter uma articulação internacional como resposta. Então, veja, por isso que eu vou propor, eu já conversei com gente francesa, com gente espanhola, com gente alemã, nós precisamos fazer uma unidade do pessoal progressista e democrático do mundo, fazer uma reunião para a gente estabelecer uma ação de enfrentamento para não permitir o ressurgimento do nazismo ou do fascismo. Nós precisamos ter competência para convencer a sociedade de que o regime democrático é melhor. Primeiro, senhor presidente, eu acho que o senhor deve começar a convencer o Supremo Tribunal Federal de que o regime democrático é melhor. Começa por aí, que eles entendam que o melhor regime realmente é o democrático. Mas essa entrevista mostra duas coisas. Primeiro, que quando ele começa a dizer que está crescendo o movimento de extrema-direita, eu não sei onde o movimento de extrema-direita está crescendo. E acho que quando ela diz, então é preciso que haja uma articulação de reação, de resposta a esse crescimento, ela está em dueto com o entrevistado. Ela está cantando junto com ele. Ela está pondo para fora a sua desonestidade intelectual, como eu falo aqui sempre, dos jornalistas que estão cada vez mais em extinção, muitos já estão extintos, e ela é uma delas. Os extremistas são absolutamente aloprados do ponto de vista da política. Nem eles sabem o que eles são, porque eles não sabem nem quem eles são. Muito bem, mas só para ter uma ideia, a direita cresce em alguns lugares e a esquerda em outros. Na Europa de hoje, são regimes considerados de direita, com muita força política de direita. A Itália, a Suécia, a Alemanha, a França, a Hungria, a Polônia. E um detalhe, a Itália hoje tem como dirigente máxima Giorgia Meloni, uma mulher que é de direita e foi eleita, foi escolhida. E a Itália é a melhor democracia do mundo. Não são os Estados Unidos, que também dão guinadas. Tiveram o Trump e depois agora tem o Biden. Portanto, essas modificações, senhor Luiz Inácio, para quem não é radical, para quem não é ditador, para quem quer ser e diz que é democrata, são coisas naturais, absolutamente naturais. E olha, eu conversei com gente da Alemanha, da França, da Espanha. Sabe quem são essa gente, ou quem é esta gente com quem eu conversei? Grandes escritores, grandes pensadores da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha, que escreveram livros de ciência política sobre regimes e que ensinam ali aos que gostam de ler e não aos preguiçosos que têm tédio com a leitura, como o senhor confessou. Eles, sim, mostram como as coisas acontecem de forma natural. Agora, temos ditaduras hoje vigentes no mundo. E só para lembrar, eu vou dar algumas. China, Coreia do Norte, Angola, Irã, Arábia Saudita, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Zimbábue. Qual delas é de extrema-direita? Alguma dessas aqui? Então, o senhor precisa se informar mais, porque o senhor tem dito tantas coisas absurdas, o senhor e seus ministros, alguns deles dando vexame no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, a outra ministra mentindo e sendo desmentida pela ONU a respeito do número de pessoas que passam fome no Brasil, dona Marina Silva. Agora, é normal que haja manifestações. A França parou inteiramente com uma greve contra a reforma da Previdência. Parou completamente. Lá quando para, não para meia boca. Lá quando para, para.
para tudo. E o povo vai maciçamente para a rua. E muitas vezes há confronto com gente ferida. E ainda bem que não há uma caneta que, quando o povo vai para a rua, se manifesta, e até quando há confronto, não há uma caneta para criar uma lei de um dia para o outro, como se faz no Brasil aqui, com ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós conhecemos, fazendo isso. Né? Mas nessa entrevista, em dueto, em parceria, em conluio com uma ex-jornalista, jornalista extinta, Natuza Neri, há vários tópicos. O senhor Luiz Inácio da Silva manifesta-se contra a CPI. A CPI para apurar os atos do dia 8, as depredações. E eu estranhei que o senhor Luiz Inácio da Silva se manifeste contra a CPI. Sempre foi a favor da CPI no período do governante, do presidente, que saiu. Inclusive a CPI da pandemia, lá do Omar Aziz, do Renan Calheiros, do Randolph. Por que ele não quer a CPI agora? Se a CPI fosse mostrar que tem o dedo do ex-presidente e só isso, claro que ele estaria querendo a CPI. Por que ele não quer a CPI? Talvez, porque aí vem o segundo tópico, uma outra notícia, o interventor que eles colocaram lá, no lugar do governador afastado por 3 meses, não puseram esse interventor. Esse interventor é o que entrou no lugar do secretário de Segurança Pública. O que disse esse interventor? Disse que tinha gente infiltrada no movimento no dia 8. Ele está dizendo isso é um interventor que foi colocado lá pelo governo. Portanto, é por isso que o senhor Luiz Inácio da Silva não quer a CPI. Eu acho que deveria haver essa CPI. Vai até o fundo para ver quem aparece. Se aparece o Bolsonaro como mandante, se tem infiltrados. Porque a verdade é a seguinte, a outra notícia muito clara é que a inteligência, os serviços de inteligência, GSI, ABIN, todos esses serviços avisaram o presidente, o ministro da Justiça, o Dino, avisaram 16 ministérios ligados à inteligência, 48 setores do governo, de que estava indo gente para badernar em Brasília. E aí? Não é bom fazer CPI? Por coerência, senhor presidente Luiz Inácio da Silva. O interventor, esse interventor que entrou no lugar do governador Ibanez, disse com todas as letras para quem quisesse ouvir. Tinha gente infiltrada. 2, o presidente tinha conhecimento de que iria acontecer depredação nos edifícios da Praça dos Três Poderes. O serviço de inteligência, subordinado a ele, avisou o ministro da Justiça. E ninguém fez nada. E como que ninguém fez nada? E fica por isso mesmo. Outra fala do presidente Luiz Inácio da Silva é que ele subiu o tom, mais uma vez, contra os militares. Está aqui. Quer ver? Durante uma entrevista à Globo News, o presidente Lula mandou um recado para os militares. Quem quiser fazer política, que tire a farda, renuncie a seu cargo, crie um partido e vá fazer política. Adiante, o petista disse que o Brasil precisa de forças armadas preparadas e fortalecidas. Ele vem seguidamente cutucando as forças armadas, que na verdade merecem, porque as forças armadas tomaram uma atitude por alguns dos seus representantes, quando houve aquele problema da fiscalização lá das máquinas, e eles apresentaram lá o resultado da perícia que fizeram e disseram, falta fazer o resto. E ninguém tomou conhecimento no TSE do que as Forças Armadas disseram, e as Forças Armadas ficaram de cócoras no cantinho, sem tomar nenhuma providência. Eu acho que, vendo isso, o presidente Luiz Inácio vem batendo nas Forças Armadas, ou é porque ele viu que são fracas, porque ele disse que tem que ser fortalecidas, ou porque ele tem as costas quentes e tem muito general que esteja do lado dele e deve estar dizendo, pode falar o que você quiser. É o que dá a gente a entender. O presidente tem batido nas Forças Armadas. Ou ele está com autorização para dizer isso, ou as Forças Armadas realmente entraram num processo de fragilidade que é bom até que o presidente bata nelas, ou não. Claro, uma parte
que tem muita gente que não deve estar de acordo com isso, mas tem muita gente que, pode ter certeza, está de acordo com isso. Como o general Sérgio Etchegoyen, que foi ministro da Gabinete GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Ele está dizendo agora, vou lhe dizer agora, que não pode continuar sendo dito isso que está sendo dito. Ele disse o seguinte, olha, ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Michel Temer, o general da reserva, Sérgio Etchegoyen, disse que declarações do presidente Lula sobre as Forças Armadas mostram profunda covardia. Esse general falou. E ele diz por quê? Porque ele sabe que os militares não podem fazer uma entrevista coletiva respondendo ao presidente. E por que não podem? Porque a Constituição não deixa. Mas se dependesse daqueles que estão não aplicando a Constituição, eles poderiam fazer uma entrevista coletiva dizendo o que quisessem e não aconteceria nada. Porque a Constituição só vale para quem o Supremo quer que valha. Então, estamos aqui vendo que as coisas não estão indo bem. Sem contar que o governo já liberou quase 1 bilhão em recursos para a tal lei Rouanet, para os artistas pátrios. Já abriu de novo a porteira e já estão todos eles muito satisfeitos. E, claro, que não se arrependem de terem feito a campanha que fizeram. Muito bem, eu aconselho ao senhor presidente que leia pelo menos jornais e não assista à emissora para onde ele deu a entrevista, para a qual ele deu a entrevista, porque esta emissora vai desinformá-lo ainda mais do que ele já é desinformado. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.